Que mundo é esse? Bruce mergulha no silêncio da noite. Observa um mar de estrelas à sua frente. Quer tocá-las, mas elas estão distantes demais. Quando ele era criança, sonhava em viajar pelo espaço, só para estar próximo delas. Sentado nas escadas da sua casa, mirava o céu escuro e reluzente. A mesma brisa que tocava suavemente a sua pele e o fazia levitar, agora lhe causava sensações estranhas e desconhecidas. Alguns sons passam ao seu redor, tirando-lhe a frágil concentração. Por alguns instantes, ele se retira do mundo. Olha ao redor e vê as ruas desertas. Máquinas alienígenas passam lentamente e ou bruscamente. Os seres que as dirigem são de outro planeta. Estão procurando alguma coisa que ainda não encontraram. Sentem-se protegidos dentro delas, pois não podem ser identificados. Acreditam estar no controle, pensando assim estarem na realidade. O canto das cigarras, o balanço das folhas e o aroma das flores noturnas fazem com que Bruce ainda se lembre de que vive no planeta Terra. De repente, gritos são ouvidos vindos da espaçonave. Os seres aprisionados, apesar de todo avanço técnico e tecnológico, se comunicam de forma primitiva, rudimentar, sendo essa a contradição dos tempos de hoje. Os lugares são diferentes, mas tendem à uniformização. As mentes pouco conseguem variar na sua criatividade. A explicação dada é que todos precisam se adaptar ao sistema, que todos precisam alimentar o sistema. E se caso esse sistema não funcione, a única solução é esperar. Uma vez que a sua programação não é conhecida na sua totalidade, vem de cima para baixo. Ao acordar de seus sonhos nebulosos pelo universo, Bruce se vê cercado por luzes de diversas cores e tonalidades. Elas ofuscam a sua visão. As mais fracas acendem nele a esperança e as mais fortes perturbam a sua alma. Como então distinguir a verdade em meio a tantas lanternas iguais e virtuais? Como distinguir a verdade em meio a tantas fake news? Como distinguir a verdade em meio ao mar de informações? Quem é que produz as informações? A natureza trazia os seus mistérios. A artificialidade do ambiente cria formidáveis espetáculos de ilusões, em conjunto com uma porção de retrocessos e avanços. Este texto eu escrevi no momento que eu estava inquieto, querendo um pouco de silêncio. E logo no começo, quando eu falo, né, que quando o Bruce ele era criança, ele sonhava em viajar pelo espaço para poder tocar as estrelas, é porque quando eu era criança eu sonhava em ser astronauta e eu sentava numa escada que tinha aqui na frente da minha casa e eu ficava olhando o céu estrelado, né, todo cheio de estrelas, e eu tinha vontade de sei lá, ir para o universo, porque eu sempre gostei de filme de ficção científica. Aqui quando eu falo máquinas alienígenas, na verdade eu estou falando dos automóveis, né? Porque a gente vive hoje uma cidade, a cidade do automóvel. A cidade hoje ela é feita pelo e para o automóvel. E aí esses automóveis hoje de diferentes tamanhos, diferentes cores, né? Automóveis enormes, né? Que mais parecem tanques de guerra. Na verdade são uma imitação dos tanques de guerra, né? E quanto maiores eles são, mais poder acho que a pessoa tem por ter um automóvel enorme, né? E aí esses automóveis eles passam, né? Lentamente, bruscamente, tal, porque eu estava dentro do carro redigindo esse texto. E essas pessoas que estão dentro dos automóveis, elas são seres alienígenas, porque a gente não conhece, não sabe quem são elas, né?
E esses automóveis, de maneira geral, eles têm vidros fumê, né? E aí a gente não sabe, não enxerga quem está dentro. Então parece que as pessoas se sentem protegidas dentro desses enormes automóveis, que geralmente tem uma ou duas pessoas só. E aí, enfim, elas parecem ter o controle de tudo. E aí eu coloco, né, os seres aprisionados diante de todo esse arsenal tecnológico que a gente vive hoje, né, de todo esse avanço técnico, de todo esse mundo cheio, repleto de objetos técnicos, né? Parece que quanto mais objetos técnicos a gente tem, quanto mais a gente convive com os objetos técnicos, celulares, automóveis, TV, enfim, eletrodomésticos, mais a gente está, ao mesmo tempo que eles trazem avanços, tal, possibilitam uma ampliação da comunicação, no caso das redes sociais, mas a gente também, até que ponto a gente também não acaba ficando aprisionado em meio desses objetos técnicos, né, de toda essa tecnologia que nos envolve, né? Até que ponto a gente não se torna um ser prisioneiro de toda essa tecnologia? Eu costumo dizer para os meus alunos que são viciados em celulares, aliás, hoje a maior parte da população é viciada em celular, né? Até que ponto você domina o celular ou o celular te domina? Até que ponto o objeto técnico até que ponto você controla o objeto técnico ou até que ponto o objeto técnico é que te controla? Eu até falo que o celular hoje substituiu o vício do cigarro, né? Você usa o celular como uma muleta para se esconder também, enfim. Apesar de toda a possibilidade que o celular nos propicia, mas também se ele propicia coisas interessantes, ele também propicia entretenimentos aprisionantes, vamos dizer assim, viciantes, né? E que muitas vezes não levam a nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de pensamento mais interessante. Então essa é a contradição, né, que eu vou falar, que as pessoas, apesar de toda essa possibilidade que o desenvolvimento tecnológico nos trouxe de poder ampliar a nossa comunicação, nosso pensamento, por outro lado também as pessoas vivem pelo objeto, né, vivem do objeto pelo objeto, né, não conseguem fazer uma reflexão mais profunda porque estudar mais a fundo hoje não saiu de moda, né? As pessoas hoje emitem opiniões assim por manchetes que vêm nas redes sociais, né? Enfim, por fake news que chegam e vão replicando, né? Sem nem saber a fonte exata. Bom, aí eu vou falar também do sistema, que hoje todo mundo tem que se adaptar ao sistema, né? Você tem que alimentar um sistema e, e tem que ficar refém desse sistema em todos os sentidos. Até acho que para manter as pessoas ocupadas é uma coisa meio Matrix, né? Você tem que ficar ocupado, porque aí você não dá brecha para um pensamento mais crítico, para um pensamento mais revolucionário, vamos pensar assim, né? Bom, o que mais que eu tô colocando aqui? Quando eu falo também dessas luzes, né, que ofuscam a visão do Bruce, e são as lanternas dos automóveis também, que, que muitas vezes são potentes, né, e ofuscam a visão dele. Uma questão que eu coloco para as pessoas assim até que ponto o Bruce ele tá sonhando, até que ponto ele tá acordado, até que ponto ele é uma mistura de sonho com realidade, né? E aí uma outra coisa é como distinguir, né, a verdade também em meio a esse mar de informações. Hoje o que a gente mais tem é informação, né? Mas não tem uma reflexão e muitas vezes a gente não é preparado e a gente não se prepara para pensar a informação, para refletir a informação. Eu até acho que a gente vive hoje no auge
da alienação, né? E se antigamente a gente vivia no meio natural, né? A natureza, enfim, ela trazia os seus mistérios, né? Hoje a gente vive num ambiente totalmente artificial, e esse ambiente totalmente artificial, artificializado, rodeado de objetos, também criam formidáveis espetáculos de ilusões, não é? Enfim, aí vale a pena pensar os retrocessos e avanços de toda essa situação atual que a gente vive, né? De todo esse desenvolvimento tecnológico, de todo esse caminhar da humanidade. Aonde a gente avançou e aonde a gente ainda está retrocedendo muito. É um pouco isso a reflexão desse texto. Certo?